Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, em função aí da suspensão das aulas esta semana, né, em função dos temporais, de todo o acometimento em relação a energia, água, luz, né, circulação, a reitoria suspendeu as aulas e então esse vídeo é para como atividade remota, substituindo então a nossa aula presencial, que seria sobre a terapia farmacológica da dor crônica orofacial. Tá? Também deixei em substituição da nossa aula presencial as respostas dos casos clínicos, tanto para dor aguda quanto para esse tema de dor crônica orofacial. As respostas então dos casos clínicos estão lá no Moodle para vocês acessar. Qualquer dúvida é só fazer contato que a gente discute melhor, tá bom? Deixei aqui então uma referência básica, tá? da Lenita Van Macker e da Maria Beatriz Ferreira, então Farmacologia Clínica para Dentistas, capítulo 22, Tratamento de Dores Orofaciais Crônicas. Bueno, então já tínhamos conversado sobre dor aguda. Normalmente a dor aguda ela cessa com a recuperação do tecido lesado, enquanto que a dor crônica normalmente, né, ela se estende além do período esperado para a resolução da injúria, né, do tecido. Perdura normalmente por longo tempo, pode ser contínuo ou intermitente, mas há aí um ponto de corte acima de 3 meses para caracterizar a dor crônica, né? A associação da lesão tecidual prolongada ou processo degenerativo, né, de origem central ou periférico. Portanto, a dor crônica ela está associada a um processo normalmente que envolve um processo inflamatório, né, de uma lesão prolongada ou de um processo degenerativo que pode atingir também sistema nervoso, né, fibras nervosas, o que quando ocorre chamamos então de dor neuropática. Enquanto a dor aguda é efetivamente um sintoma, né, da injúria tecidual, a dor crônica por si hoje é considerada uma patologia. Aqui alguns exemplos então de dor crônica, né, de bastante frequência, como enxaqueca, dores crônicas na coluna, a disfunção temporomandibular, né, da articulação temporomandibular, a dor aqui associada então à musculoesquelética, dores associadas a doenças autoimunes, como o que ocorre na artrite reumatoide, e então neuropatias periféricas em geral, como a neuropatia associada ao diabetes, bastante comum, a fibromialgia, que é um tipo de dor musculoesquelético de origem idiopática. Então são vários tipos de dores que têm origens, etiologias multifatoriais, né, não só envolvendo fibras nervosas sensoriais nociceptivas de dor, mas também aspectos psicológicos importantes. As dores orofaciais crônicas, então, podemos dividir aqui em dor de origem de distúrbios neuropáticos. Então, em termos orofaciais, aí as mais comuns são a neuralgia, né, do trigêmeo, do nervo glossofaríngeo, que atinge normalmente dor na língua, né, na face, orelhas, a dor pós-herpética, particularmente aí a herpes zoster, né, neuropatias traumáticas, particularmente aqui do trigêmeo, né, quando há então trauma das fibras nervosas. A dor musculoesquelético orofacial basicamente são disfunções temporomandibular, né, ou distúrbios que afetam a própria articulação temporomandibular ou músculos, né, da mastigação, e de forma geral são chamados então de disfunção temporomandibular. O manejo da dor, nós já tínhamos conversado na última aula, quando falamos de dor aguda, ela envolve
analgésicos não opioides, analgésicos opioides, né? E também, particularmente nas dores crônicas, nós lançamos mão de fármacos analgésicos adjuvantes. Portanto, na dor leve, normalmente se trata então apenas com analgésicos não opioides, né, anti-inflamatórios não esteroidais, de preferência aqueles com menor perfil de efeitos adversos, como por exemplo paracetamol. E quando não necessário, né, o efeito anti-inflamatório, se procura então aqueles analgésicos não opioides que não apresentam uma ação mais global anti-inflamatória, como o próprio paracetamol, AS dipirona. Nas dores moderadas e intensas, então, a necessidade de, muitas vezes, de associar aqui um fármaco, um analgésico opioide, né? Particularmente um opioide de baixa potência, né? De administração oral, normalmente, de baixa potência, como, por exemplo, de curta ação, como, por exemplo, a codeína, tramadol e propoxifeno. Associando, portanto, um opioide e mantendo o não opioide até para poder usar as menores doses possíveis do opioide. Essa associação é muito importante nesse sentido, permitindo então menores doses e menor tempo de uso dos opioides. Mas se lança a mão aqui em dores crônicas orofaciais de adjuvantes, particularmente, né, nas dores leves se pode usar ou não, principalmente aquelas intermitentes, mas nas dores moderadas e intensas, normalmente então se entra com adjuvantes. Os adjuvantes mais usados são mais estudados, com maior eficácia analgésica, são sem dúvidas os antidepressivos, e aqui os mais amplamente estudados foram os tricíclicos, particularmente a amitriptilina. Anticonvulsivantes, e aqui os mais estudados são aqueles mais clássicos anticonvulsivantes, mais tradicionais, que mostraram eficácia, apesar de ter normalmente perfil de efeito adverso maior, como por exemplo a carbamazepina, né, e alguns relaxantes musculares também são utilizados. Esses fármacos não só tratam a dor crônica, mas muitos deles, dependendo do tipo de dor crônica, fazem profilaxia dessa dor. Então podem ser usados como agentes profiláticos de dor, por exemplo, utilização de antidepressivos na profilaxia de enxaqueca, por exemplo. A utilização, então, como foi falado, né, dos opioides passa a ser uma alternativa apenas nas dores moderadas a mais intensas. Os antidepressivos tricíclicos, né, como a amitriptilina, clomipramina, imipramina, nortriptilina, eles aumentam os níveis, os conteúdos sinápticos tanto de noradrenalina quanto de serotonina, e isso se sabe que está associado à transmissão da via descendente analgésica, que desce do encéfalo à medula e que produz então analgesia fisiológica. Em parte é mediada por esses neurotransmissores, tanto a norepinefrina quanto a 5-hidroxitriptamina, e fármacos que aumentam então a sua disponibilidade sináptica, como por exemplo os antidepressivos, vão então ter um efeito analgésico. O mecanismo de ação então envolve o bloqueio da recaptação sináptica, do transporte, portanto, do transportador. Aqui uma proteína transportadora que é seletiva tanto para a noradrenalina, como você também tem um transportador seletivo para a serotonina. E os antidepressivos tricíclicos, eles inibem ambos, de forma não seletiva, mas inibem, portanto, a recaptação tanto de noradrenalina quanto de serotonina e, portanto, aumentam os níveis sinápticos, aumentando a transmissão, e tanto noradrenérgica quanto serotoninérgica, aumentando a estimulação pós-sináptica. Em vias superiores, principalmente serotoninérgicas, mas também noradrenérgicas, em vias que saem
do tronco cerebral para o córtex e sistema límbico. Esse efeito é muito útil para os efeitos antidepressivos. De fato, as doses antidepressivas normalmente são um pouco maiores que as doses analgésicas. Portanto, esses fármacos são usados, por exemplo, na neuralgia pós-herpética, neuropatia pós-traumática ou neuropatia diabética, a profilaxia, então, de cefaleias primárias, como enxaqueca e cefaleia tensional, e no tratamento da dor facial crônica associada, então, à disfunção temporomandibular. Há vários estudos que mostram sua eficácia nestas dores crônicas orofaciais. Como foi falado, então, o bloqueio da recaptação, tanto de norepinefrina quanto de serotonina, em vias centrais descendentes nociceptivas. Aqui uma alternativa interessante, que também bloqueia a recaptação tanto de noradrenalina quanto de serotonina, e tem eficácia equivalente, provavelmente equivalente, pelo menos em termos de antidepressivo, né? Tem eficácia equivalente aos tricíclicos, mas com perfil de toxicidade e de efeitos adversos muito menores. Nós temos aqui dois antidepressivos mais modernos, a venlafaxina e a duloxetina, que tem alguns estudos que mostram sua eficácia na dor orofacial, particularmente, por exemplo, em cefaleia, em enxaqueca, tem vários estudos que mostram sua eficácia. A vantagem, então, em relação aos tricíclicos seria um menor perfil de efeitos adversos do que os antidepressivos tricíclicos, nos quais esses efeitos adversos nós vamos ver em seguida, mas eles estão muito relacionados, né? A estrutura tricíclica deles, similar aqui a alguns antipsicóticos mais tradicionais e também alguns antihistamínicos. Ela tem a capacidade de bloquear, então, alguns receptores periféricos, como receptores muscarínicos, receptores alfa-adrenérgicos, que geram, então, alguns efeitos adversos típicos desta classe de fármacos, tá? O que não é evidenciado com essas duas possibilidades aqui, mas há muito menos estudos, né, em relação às diferentes dores crônicas orofaciais com a venlafaxina do que com os antidepressivos tricíclicos. Os antidepressivos também têm a vantagem, né, muitas vezes essas dores neuropáticas, dores crônicas, elas estão associadas também a distúrbios de humor, como depressão e ansiedade. Então, eles acabam tendo uma eficácia também, né, na melhora do padrão de humor, de ansiedade, né, e isso seria um benefício adicional associado, então, ao efeito adjuvante analgésico. A latência para produzir os efeitos analgésicos é bem menor do que aquele para produzir os efeitos antidepressivos, tá? E em doses normalmente um pouco menores. Isso, à medida que você diminui a dose, alcançando os efeitos mais precocemente, você diminui os efeitos adversos em relação aos observados para o tratamento da depressão. Então, a latência para o efeito analgésico normalmente aí ocorre entre 3 dias a 1 semana, enquanto que o efeito antidepressivo vai ocorrer normalmente com doses maiores, e isso só ocorre de 3 a 4 semanas, né, depois do início do tratamento. Nesse sentido, né, mesmo sendo curto a latência, né, e o início dos efeitos analgésicos, nesse sentido, para tratar muitas vezes uma dor que está, né, levando aí a dificuldade, né, funcional do paciente e ao estresse do paciente, então muitas vezes, para não esperar esse tempo, se entra junto, né, com analgésicos não opioides, ou dependendo da intensidade, com opioides. Se trata, a gente sabe que o tratamento com eles não deve ser prolongado, então se trata aí durante alguns dias, 5 dias a 1 semana, e se inicia também com os adjuvantes e se mantém normalmente aí até 2, 3 meses até alcançar os efeitos plenos, né? E você pode, portanto, começar a retirar o fármaco
a partir desse momento. Na neuralgia pós-herpética, o tratamento, benefício muito bem definido, né, dos tricíclicos para esta dor orofacial, né? Pode ser, claro, que a dor pós-herpética não necessariamente orofacial, né? Ela pode atingir a região lombar, nervos lombares, mas de forma geral, então, da dor pós-herpética, os tricíclicos, não só os tricíclicos, mas também aqui a gabapentina, que é um anticonvulsivante, né, de um perfil de efeito adverso muito bom, quer dizer, tem poucas interações, baixos efeitos adversos, então tem se demonstrado bem eficaz, né, e considerados únicos tratamentos com benefício definido para esta patologia. Aqui então é colocado, a partir ali, retirei do livro lá de farmacologia para dentistas, né, da Van Marker, da onde ela também obteve esses resultados a partir dessa bibliografia aqui na Universidade de Oxford, né, dor neuropática com antidepressivos. Então ela coloca aqui, esse quadro coloca a eficácia, né, através aqui do número de pacientes, número necessário de pacientes para ser tratados. Você observa aqui que para neuropatia diabética ou neuropatia pós-herpética, os valores aqui, o número de necessário de pacientes tratados são de 13, 2, 2.3, muito baixos, quer dizer que eu preciso tratar 3 pacientes para ter um paciente com resultado, com eficácia analgésica, né, demonstrada. Aqui menos, né, praticamente 2 pacientes para ter uma resposta de 1. E isto é um NNT muito bom, né, extremamente baixo, mostrando eficácia realmente desses fármacos para o tratamento desse tipo de neuropatias. Aqui o número necessário, né, para os efeitos adversos, para aparecer os efeitos adversos de forma geral, né, aqui para neuropatia diabética 2.6, quer dizer, 2.8 é baixo, quer dizer, você já gera efeitos, está mostrando a frequência, né, de aparecimento de efeitos adversos de forma geral em pacientes. A cada 3 pacientes, 1 vai apresentar os efeitos adversos de forma geral. Aqui na pós-herpética, 6 pacientes para 1 apresentar esses efeitos. Isso realmente mostra, né, não só a eficácia, mas também o perfil de toxicidade ou de efeitos adversos que esses fármacos têm. Já vamos conversar sobre os efeitos adversos. Quando se fala em efeitos adversos graves, que necessitam, portanto, interrupção do tratamento, já sobe para 20, mas mesmo assim, em cada 20 você vai ter um paciente, né, com esses efeitos adversos graves também, né, é uma frequência, uma prevalência de efeitos adversos bastante significativa. Esses efeitos graves, normalmente, eles são principalmente em nível cardiovascular, tanto em alguns tipos de arritmias, em alterações do ECG que podem ocorrer, né, como também em nível de quedas de pressão, normalmente efeitos de forma geral, um efeito que ocorre normalmente é a hipotensão ortostática, né, de alteração de posição da pessoa, tem normalmente uma certa queda de pressão, principalmente na área encefálica, o que diminui a oxigenação e normalmente causa algum nível de tontura, de vertigem na pessoa, mas isso é tolerável, né, desde que tenha os cuidados, né, para não haver quedas associadas, mas pode ocorrer então quedas de pressão mais significativa, como taquicardia associada e alterações do ECG, e também até convulsões que podem, portanto, levar à suspensão do tratamento. Muito bem, então eu acho que esse quadro aqui, o importante aqui está no número necessário para tratar, né, número de pacientes necessário para tratar, que é bastante baixo, e você demonstrando então eficácia nessas dores crônicas aqui citadas, tá? E os efeitos adversos mostrando realmente que são, de certa forma,
bem frequentes e prevalentes. Aqui estão, então, alguns efeitos adversos comuns observados pelos antidepressivos tricíclicos, particularmente porque eles são capazes, então, de fazer bloqueio, antagonismo de receptores histamínicos, colinérgicos, muscarínicos, alfa-adrenérgicos também. Então, o bloqueio desses receptores vão produzir alguns efeitos adversos. Os efeitos antihistamínicos são aqueles conhecidos, né, para antihistamínicos em geral, que é aumento de apetite com ganho de peso, sonolência, náuseas e vômitos. Enquanto que os efeitos anticolinérgicos também são alguns efeitos um pouco chatos, né, particularmente aqui boca seca, né, xerostomia, dificuldade de adaptar a nossa pupila, a intensidade de luz, você vai ter visão borrada, constipação. A gente sabe que os efeitos antimuscarínicos diminuem a motilidade dos tratos gastrointestinal, gênito urinário, produzindo, portanto, constipação e retenção urinária. E pode ocorrer, não de forma tão frequente, aumento da frequência cardíaca. O efeito sobre bloqueio alfa-adrenérgico está associado à hipotensão, normalmente hipotensão ortostática ou postural. Tá? E o aumento dos níveis de serotonina causa um efeito adverso muito comum na maioria dos antidepressivos, não só nos tricíclicos, mas quase na sua totalidade dos antidepressivos. Em função do aumento da serotonina, você tem, né, retardo e inibição do orgasmo, inibição da ejaculação e também, aqui não está colocado, mas diminuição da libido. Isso é um efeito colateral adverso bem, né, frequente. Bom, aqui alguns esquemas posológicos para dores crônicas com amitriptilina, nortriptilina e imipramina. Você tem aqui várias apresentações farmacêuticas, as doses normalmente utilizadas. Normalmente se iniciam com doses menores para adaptar, né, e diminuir a possibilidade de efeitos adversos, e se aumenta, se titula ela nos primeiros dias. Tá? As doses, como foi falado, normalmente são menores que aquelas para produzir efeitos antidepressivos, um pouco menores, não tanto. Então, a dose é individualizada porque há uma grande variabilidade do nível de metabolização dessas drogas. Existem, particularmente para os tricíclicos, existem pacientes que são metabolizadores rápidos, intermediários e lentos desses fármacos. Então, uma mesma dose pode levar a concentrações bem distintas em diferentes pacientes. Aí a necessidade, portanto, de titulação. Você inicia com doses baixas e vai aumentando até chegar ao efeito analgésico, tá? Individualizado para aquele paciente, desde que ele tolere bem, não tenha efeitos adversos que prejudiquem muito a qualidade de vida desse paciente. Uma vez que se obtém, então, a melhora, né, num período aí de 3 a 6 meses, o medicamento, então, pode ser descontinuado, e sempre descontinuando de forma lenta, progressiva, para evitar, então, sintomas de abstinência, como náuseas, vômitos, cefaleia, mal-estar, anormalidade de sono, pesadelos, né, e distúrbios psiquiátricos. Então, a retirada lenta desses psicotrópicos, depois de um período relativamente longo aqui de utilização. Bom, uma outra categoria de fármacos, além dos antidepressivos, tá, são os anticonvulsivantes. Aqui eu coloquei alguns que nós temos estudos que mostram sua eficácia para diferentes tipos de dor crônica, né, fenitoína e a carbamazepina, talvez o que mais tem aí estudos relacionados a dores orofaciais, né, a utilização da carbamazepina. É um anticonvulsivante antigo que causa sedação, mas tem eficácia, então, no tratamento de vários tipos de dor crônica. O ácido valproico, outro anticonvulsivante, bastante usado, por exemplo, na profilaxia de enxaqueca, tal como o topiramato, né, a lamotrigina e a gabapentina. A gabapentina com um perfil de toxicidade bem menor, ou particularmente em interação com outros fármacos, uma vez que ela é
eliminada de forma inalterada e ela não interfere então no metabolismo hepático de outros fármacos. Então aqui, né, assim como na epilepsia, onde você tem atividade elétrica descoordenada, estabilidade neuronal, né, o que leva às convulsões, né, características da epilepsia, você também tem muitas vezes características similares, né, nas vias sensoriais que levam, né, a essas condições de dor crônica. E nesse sentido fundamenta o efeito depressor sobre a atividade elétrica dos anticonvulsivantes para o tratamento de dor crônica. Tá? Os anticonvulsivantes, então, eles vão diminuir a atividade elétrica neuronal por vários mecanismos de ação. Normalmente associado à diminuição das vias glutamatérgicas excitatórias ou potencialização das vias GABAérgicas inibitórias. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos a fenitoína e a carbamazepina, né, inibindo canais voltage dependentes de sódio, diminuindo a atividade elétrica e, portanto, diminuindo a transmissão neuroquímica mediada pelo glutamato. Você tem outros fármacos aqui citados, como a gabapentina, aqui, né, bloqueando canais de cálcio ou subunidades associadas a canal de cálcio, o que vai diminuir o fluxo de cálcio e aliviar a neurosecreção glutamatérgica. Outros fármacos, como aqui o ácido valproico, né? O ácido valproico tem vários mecanismos de ação associados. Ele pode tanto potencializar a transmissão GABAérgica, como os benzodiazepínicos classicamente fazem, né? Os benzodiazepínicos que são, entre outras coisas, anticonvulsivantes e relaxantes musculares também, ansiolíticos, etc. Então eles podem, o ácido valproico é um pouco polivalente em termos de mecanismo de ação, eles vão tanto potencializar aqui as vias GABAérgicas quanto diminuir a transmissão glutamatérgica. Então, só para citar aqui alguns mecanismos de ação associados, portanto, alguns anticonvulsivantes. Aqui coloquei alguns mais usados, então, na terapia da dor crônica. Então, a carbamazepina mostrou muito eficaz na neuralgia do trigêmeo, né, com NNT, que número necessário para tratar, de 2,5, bastante baixo. Né? Quer dizer, preciso tratar 2,5 pacientes para ter resultado eficaz em 1. Isso mostra muita eficácia. E é o fármaco, então, de escolha para neuralgia do trigêmeo. A gabapentina, ela apresentou então também uma boa eficácia para o tratamento de neuralgia do pós-herpética, NTT de 3 aqui também muito boa, né, mostrando uma eficácia desse fármaco que apresenta um bom perfil de toxicidade, né, com baixos efeitos adversos. Fenitoína é uma alternativa interessante porque é o único anticonvulsivante que pode ser administrado aqui pela via intravenosa, então ela passa a ser uma alternativa interessante para situações de emergência, principalmente associados aqui para um alívio rápido, né, de dor, associados, por exemplo, a neuralgias pós-herpéticas e dor no trigêmeo, que são dores que podem ser muito intensas, e ela então é uma alternativa para a carbamazepina, por exemplo, né, porque tem efeitos similares e com eficácia similar e pode ser utilizada por via parenteral. O valproato é uma ótima opção, tal como o topiramato, para dores, dor de cabeça ou cefaleia primária, como na enxaqueca, né? Inclusive são utilizados de forma para profilaxia da cefaleia tensional e particularmente, né, da enxaqueca. Cefaleia tensional normalmente não se usa muito adjuvantes, mas na enxaqueca sim se faz profilaxia com esses fármacos. Sempre lembrando que os anticonvulsivantes, todos eles têm algum grau de toxicidade na gestação para o feto, e o valproato, então, particularmente ele deve ser evitado, particularmente no primeiro trimestre de gestação. Tem potencial
teratogênico, portanto. Aqui alguns esquemas de administração de diferentes anticonvulsivantes, intervalos de dose normalmente 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas, diferentes doses aqui, com exceção aqui do topiramato, que é 2 vezes ao dia. Então, uma indicação aqui de esquema posológico para administração desses fármacos. Alguns efeitos adversos, então, comuns, eles são bem diversificados, dependendo do anticonvulsivante que você está usando, porque eles têm uma diversidade estrutural química distinta e, portanto, perfil de efeitos adversos um pouco diferentes, mas, em geral, então, por serem depressores, eles podem, né, produzir sedação, particularmente aqui a carbamazepina, com prejuízo de função motora e mental, e particularmente a carbamazepina. Nem todos têm esse efeito sedativo. Os efeitos adversos mais comuns, né, estão associados à tontura, náuseas, vômitos, nistagmo, ataxia e diplopia. A carbamazepina, particularmente, ela está associada à granulocitose, né, com um possível efeito leucopênico, né, de 2 a 6% dos pacientes. Então, o uso mais contínuo dela deve ser monitorado com hemogramas. E sempre lembrando, né, particularmente aqui para a fenitoína, né, a fenitoína, que é uma alternativa da carbamazepina, ela produz, então, em grande frequência dos pacientes, acho que em 30 a 40% dos pacientes, vai produzir hiperplasia gengival. Isso é de interesse, então, muito de interesse odontológico. Hirsutismo é outra característica, ou seja, pelos na face, em regiões normalmente que não deveria ter, particularmente para mulheres, né? Depressão pode ocorrer e prejuízo à memória. Tá? Lembrando que a maioria exige cuidado da gravidez, quase todos são categoria D. De forma geral, esse quadro mostra alguns fármacos, né, utilizados em alguns tipos de dor crônica orofacial, com alguns esquemas aqui de posológicos. A duração do tratamento normalmente de 3 a 6 meses, né? Sempre lembrando que a retirada desses psicotrópicos deve ser lenta para evitar efeitos, então, associados à abstinência. Na dor, neuralgia pós-herpética, que nós temos aqui a amitriptilina como uma das opções mais usadas. Na neuralgia já do trigêmeo, o anticonvulsivante, carbamazepina, fenitoína como alternativa, e aqui o baclofeno é então, um relaxante muscular. Neuralgia glossofaríngeo, carbamazepina, então neuralgias aqui associadas a algumas inervações cranianas, carbamazepina passa a ser aqui das escolhas mais de primeira linha, tá? Com possibilidade de substituição pela fenitoína, tá? E do baclofeno aqui como relaxante muscular. A enxaqueca, fármacos profiláticos, né? Você faz aí um tratamento da enxaqueca normalmente com analgésicos, não opioides, obviamente, né? Os opioides aí não funcionam muito bem para enxaqueca. Então, para aliviar a dor, e faz a manutenção, então faz o efeito da manutenção profiláctica com administração, né, de antidepressivos tricíclicos, como por exemplo a amitriptilina, ou de alguns anticonvulsivantes como topiramato, ácido valproico. Ok? Aqui intervalos de dose inicial normalmente mais baixas, com doses de manutenção ao atingir as menores. Você vai usar as menores doses possíveis, onde você alcança os efeitos, né, as metas desejadas com diminuição de dor. Sempre individualizando então as doses, particularmente para os antidepressivos tricíclicos.
Isso aí então, tá? Eu deixei para vocês aqui 4 casos clínicos, nos quais eu deixei as respostas para vocês, ou uma proposta de respostas, né, para vocês analisarem, compararem em relação às suas, né, trazerem dúvidas, portanto, à medida que surgirem. Aqui 4 sobre dor crônica e na outra aula foram 4 sobre dor aguda, do quais eu deixei disponível no Moodle as respostas para vocês. Certo? Então, aqui a primeira é associada a disfunção temporomandibular, né, onde, claro, você tem medidas não medicamentosas muito importantes, até medidas não invasivas, né, importantes, como aspectos ergonômicos aí da mandíbula, de relaxamento da musculatura de forma não medicamentosa, mas você tem alternativas medicamentosas, onde, por exemplo, os tricíclicos são muito úteis, né, nesse sentido, incluindo aí alguns relaxantes musculares, porque a gente está falando aqui de uma dor crônica associada, né, a neuromuscular, ao músculo esquelético. Certo? Então aqui disfunção temporomandibular. Nesta outra aqui nós temos aqui um diagnóstico de neuralgia pós-herpética. Também os tricíclicos como a amitriptilina são muito úteis. Aqui são feitas algumas questões para vocês avaliarem. Nesta aqui nós temos aqui uma disfunção ATM. Se pode utilizar então tricíclicos, se pode utilizar também anticonvulsivantes como carbamazepina. De fato, né, ele tem disfunção ATM, mas também o diagnóstico foi de neuralgia do trigêmeo, onde os anticonvulsivantes como carbamazepina são indicados. E por fim aqui nós temos também um outro caso de neuralgia do trigêmeo, onde a indicação foi carbamazepina. Perfeito? Então espero ter contribuído de alguma forma, tá? Fico à disposição. Lá tem meu e-mail, ou vocês fazem contato via Moodle. Fico à disposição caso queiram discutir algum detalhe aí, tá bom? Até a próxima, um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem. Valeu!